Bom dia, eu sou Maria Rita, professora da Unesp, aqui em Botucatu. Recebi o convite para estar na conferência de vocês em Salto. Infelizmente, eu já havia assumido o compromisso de estar na conferência em Marília, mas eu não poderia deixar de dar a minha contribuição para esse momento tão importante. Essa é a primeira conferência de Salto. Eu faço parte, como Rede SANS, como observadora permanente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de São Paulo. Também faço parte da comissão regional aqui de Sorocaba e coordeno um centro, que é o Centro de Ciência e Tecnologia em Soberania e Segurança Alimentar. E vou, então, tentar aqui, agradecendo desde já o convite, parabenizando quem está nessa conferência, e vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela para facilitar um pouco o nosso trabalho. Essa, é uma conferência chamada pelo Conselho Nacional, pelo Conselho Estadual. No estado de São Paulo, a gente tem também as comissões regionais e as conferências regionais. Mas do que trata, então, segurança alimentar e nutricional? Segurança alimentar e nutricional é uma situação que existe quando todas as pessoas, por todo o tempo, têm acesso físico, social e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos para satisfazer suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e saudável. Historicamente, a segurança alimentar começa logo após a Primeira Guerra Mundial, se começa a pensar que é necessário ter alimento para sustentar toda a população, pensando numa harmonia social. Ali depois da Segunda Guerra, a gente tem, então, uma preocupação mais com o alimento como direito, e a gente também começa a perceber que não basta produzir, que é preciso que todas as pessoas tenham acesso físico, social e econômico ao alimento. E tendo acesso físico, econômico, social ao alimento, passa-se também, mais tarde, quando se observa muito a presença da desnutrição, principalmente a desnutrição infantil, a falar da saúde nutricional, da utilização biológica, mas não só biológica, da utilização social do alimento, que inclui, inclusive, as preferências alimentares e as necessidades dietéticas. Depois se observa que acesso, disponibilidade e utilização precisam ser estáveis. Veja o caso da pandemia, que tirou a comida do prato de muita gente. E sustentável, é preciso pensar nas gerações futuras. E é preciso que esse sujeito de direito humano à alimentação, também exerça o seu poder de agência, participe. E nada mais do que nós estamos fazendo aqui nessa conferência. Mas uma ideia que está cada vez mais forte, pensando na segurança alimentar e nutricional, e que é muito reforçada pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, é uma ideia sistêmica dos sistemas alimentares. A gente tem que pensar na produção de alimentos, envolvendo mudança climática, globalização. A gente tem que pensar nos ambientes alimentares, como os alimentos estão sendo disponibilizados pelas pessoas, com que qualidade, Isso, vamos pensar em renda, distribuição, urbanização. E vamos pensar no consumo alimentar, no comportamento do consumidor, na educação alimentar e nutricional, que vai gerar, então, saúde, mas é uma saúde que a gente tem que pensar numa saúde única, a saúde das pessoas, dos animais, do planeta, de todo tipo de vida. Então, por isso que quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente está falando de uma política intersetorial, porque envolve muitos setores. E o desafio deste ano, qual é o tema da nossa conferência? Erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade.
Em 2015, o tema era comida de verdade no campo e na cidade, porque a fome estava se distanciando muito, mas a fome, com a pandemia e com toda a nossa crise política, ela veio forte e muita gente está passando fome. Então, por isso, essa conferência coloca em pauta as desigualdades sociais. Então, a nossa conferência, ela tem 3 eixos: determinantes estruturais e macro desafios para a soberania e a segurança alimentar e nutricional. Determinantes estruturais. Qual é o nosso legado histórico, a constituição do nosso povo, a forma de governar, o nosso modelo de economia, o que essas escolhas têm feito relativamente a garantir o direito humano à alimentação. Então, quando eu acabei de mostrar para vocês o sistema alimentar, nós temos que pensar nesses determinantes ao longo de todo o sistema alimentar. O que determina a produção de alimentos ser dessa ou daquela fome, a disponibilização de alimentos para as pessoas ser dessa ou daquela forma, o consumo alimentar, qual é o papel da indústria, qual é o papel da agricultura, qual é o papel das políticas. O eixo 2, ele está falando do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e fala das políticas que fazem parte desse sistema. A gente vai ver logo lá na frente que a política de alimentação escolar, a política de agricultura familiar, a própria política de atenção básica à saúde, elas estão incluídas nesse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E fala também da democracia e participação social. Então, são esses os 3 eixos. Eu vou comentar um pouquinho algumas coisas que nos levam, ou que levaram as pessoas que estão lá no Conselho Nacional propor como eixos esses 3 que estão aqui. Primeiro fato é a insegurança alimentar, que cresceu muito no nosso país. A gente vem de um histórico de melhoria, quando em 2013, 2014, a gente sai do mapa da fome e 77% dos brasileiros dizia: eu posso dormir tranquilo, eu tenho que comer amanhã. 12, quase 13% dizia: olha, pode ser que amanhã eu não tenha o que comer, mas hoje eu comi. 6% dizia: eu comi qualquer coisa, mas eu comi. E 4% dizia: olha, faltou comida, eu estou com fome. Esses números, em pesquisa realizada em 2020, 2021, 2022 e também agora 2023 pela FAO, mostram, vamos pensar a realidade atual, apenas 41% dos brasileiros dormem sem pensar se vai ter o que comer amanhã. 28% não tem certeza, comeu, mas não tem certeza se vai continuar comendo. 15%, um pouco mais, comeu qualquer coisa, e é o mesmo número, não comeu, dormiu com fome. Isso é muito preocupante. E é mais preocupante ainda, e aí a gente vai lá para aquelas desigualdades, para aqueles desafios estruturais de como o nosso país tem, e a gente precisa enfrentar isso, de como o país tem discriminado parte da sua população. Então, a conclusão que as pesquisas têm chegado é que a fome é preta e é feminina. Então, as famílias de cor da pele preta têm mais gente passando fome, praticamente o dobro. E quando a gente tem a mesma coisa, quando a gente tem um domicílio chefiado por mulher, mesmo que ela trabalhe, a gente tem mais fome. A gente também tem mais fome para as pessoas, nos domicílios onde as pessoas não estudaram, é da mesma forma, é um pouco mais do que o dobro a fome nesses domicílios onde as pessoas estudaram menos do que 4 anos. Outro problema, a fome é mais prevalente na área rural do que na urbana. E quem é esse agricultor que passa fome? É o agricultor que é empregado, é o agricultor que vive numa terra pequena, de subsistência, e que às vezes não consegue defender o suficiente para comer. Então, são coisas para a gente pensar.
como é que está sendo feita a produção de alimentos, o que a gente pode fazer para dar dignidade para a pessoa no campo, o que a gente pode fazer para garantir acesso igualitário, para garantir as mesmas oportunidades no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Então, agora vamos lá. E o que é esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional? Como é que o governo, como é que o nosso sistema de governança tem garantido o que está no artigo 6º da nossa Constituição, que garante a alimentação como um direito. Então, o artigo 6º da Constituição, em 2010, ele passa a ter explicitamente a alimentação como um direito. Isso quer dizer que o Estado tem obrigação de respeitar, ele não pode tomar nenhuma medida que viole o direito, ele tem obrigação de proteger, não deixar que outros violem o direito, ele tem obrigação de promover, de criar condições para que o direito seja garantido, e ele tem obrigação de prover o direito àqueles grupos que não conseguem a alimentação adequada por conta própria. E o nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, criado pela Lei 11.346, em 2006, é a estratégia para garantir o direito humano à alimentação, a estratégia para que o Estado cumpra a sua obrigação. O Sistema Nacional, como outros sistemas, o SUS, o SUAS, tem a sua hierarquia no âmbito do município, o Conselho, a Câmara Intersetorial, composta pelos secretários de governo, a conferência, que é o que está acontecendo hoje, e tudo isso deve convergir para um plano de ações para a promoção da segurança alimentar e nutricional. Isso acontece no nível do Estado e no nível nacional. O diálogo, o pacto entre Estado e município, num fórum bipartite, entre Estado, município e governo federal, fórum bipartite. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele ocorre por adesão, respeitando o Pacto Federativo. Isso não desobriga o município de garantir o direito humano à alimentação. E, para falar mais um pouquinho, vamos falar do ciclo da política pública, vamos falar de como as coisas devem acontecer, como está previsto em toda a política pública, e não seria diferente, e mais importante, mais intersetorial, é a política de segurança alimentar e nutricional. Quando a gente fala da política, a gente fala da identificação do problema, da criação de uma agenda, que acontece com todas as contribuições da conferência, com os debates que se fazem no Conselho, com uma Kaizen ativa que levanta tudo que o município faz, o que o município poderia fazer, qual é o alcance daquilo que o município pode fazer para garantir o direito, lembrando sempre que o direito humano à alimentação, ele é progressivo. O Estado tem que prover, sendo um direito positivo, o que ele tem de melhor, mas às vezes alguns municípios têm mais possibilidade que outros. E as próprias evidências. De posse disso se elaboram os planos, e haverá então esse pacto de gestão, o orçamento, as ações, quem vai fazer o quê, ações intersetoriais, monitorado pelo Conselho. Formulação e tomada de decisão. A implantação e o monitoramento, ele acontece. A Kaizen, que é composta por esses secretários, por todas as secretarias, os técnicos, executa, o Conselho monitora, acompanha. É muito comum, às vezes, pensar que o plano deve ser executado pelo Conselho. Executa o plano o executivo, que tem acesso e que tem o mandato de executar o orçamento. E os parceiros colaboram. Volta para uma avaliação, a mesma que aconteceu aqui para fazer um outro plano daqui 4 anos. E
Então, o nosso CISAM, ele é composto por diferentes políticas públicas, as que vêm da assistência social, da saúde, da educação, da agricultura, do meio ambiente, entre outras. E esse processo intersetorial que acontece na CAISAM e que também acontece no Conselho, lembrando, né, o Conselho tem 2/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público. O Conselho é a instância de participação social. É nos programas. Se a gente for tomar como exemplo o programa Bolsa Família, que está ligado à assistência social, ele conversa com todas as outras políticas, saúde na escola, o PAA, por exemplo, o banco de alimentos que se pretende fazer em Itu, quer dizer, não é de uma única secretaria, está ligado a uma secretaria, mas ela depende de todas as outras para fazer com que a coisa aconteça. E a gente tem os sistemas de monitoramento, CadÚnico, o CISVAM, que é da saúde, o censo escolar, o censo da agricultura, que vão dizer o caminho que o município está seguindo, se as coisas estão dando certo, não estão dando certo, e ajudar no próximo planejamento. Então, é mais ou menos assim que a gente tem que olhar o CISAM, ele passa por todas as secretarias, e quem executa esse plano é a CAISAM, com metas que estão distribuídas nos planos de todas as secretarias, não é outro plano, é uma articulação do plano de todas as secretarias que forma o plano de segurança alimentar e nutricional. Mas agora vamos passar para o nosso eixo 3. Qual é o tamanho da sua rede? É você? A família, amigo, você interage com a vizinhança, você se envolve nas questões de trabalho, associação, conselho, sindicato, escola, partido político, religião. Como é que esse coletivo funciona em Salto? Será que as coisas são tratadas coletivamente? Talvez a gente esteja vivendo uma crise do comunitário, né? Uma certa passividade, desinteresse, talvez até desesperança. Mas será através do diálogo que a gente vai conseguir uma participação ativa, responsabilidade e ação coletiva. Talvez seja esse o aspecto mais importante para a gente discutir no eixo 3, como é que a gente obtém essa participação ativa, responsável, coletiva, como é que a gente integra a comunidade e as questões de interesse de todo mundo. Isso é o que está no eixo 3. E o que é que a gente precisa nessa conferência? Qual é a proposta dessa conferência? Levantar propostas para o município, para o plano municipal, que dando um grande salto, pensando em fortalecer o sistema de segurança alimentar e nutricional, e também levantar proposta para o Estado e para a União. Retomando, no eixo 1, o que a gente está falando? A gente está falando dos determinantes estruturais e macro desafios para a soberania e segurança alimentar e nutricional. Soberania diz respeito à questão da terra, à questão de produzir com autonomia. E por que isso está assim tão desequilibrado no nosso país? O que está acontecendo em relação à produção, ao abastecimento, ao consumo, à saúde das pessoas? Como que a gente torna as oportunidades mais igualitárias? O eixo 2, como que a gente quer, que governo que a gente quer para garantir o direito humano à alimentação? E o eixo 3, que sociedade que a gente quer, pensando em democracia e participação social. Então, é isso que está posto para ser discutido nessa conferência. Eu espero que todos participem, que façam as suas propostas e, quem sabe, a gente se encontra na conferência regional, eu estarei lá, ou quem sabe até na estadual, na nacional. Um bom trabalho a todos.